Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Oi, gente, tudo bom? Bora conversar sobre um tema quente, ou melhor, frio. A Guerra Fria. Isso aí. Hoje a gente vai destrinchar esse período super importante, que foi mais ou menos de 1947 até 1991, uma época de tensão global máxima depois da Segunda Guerra Mundial. Exato. E por que fria, né? Porque, assim, não teve um confronto direto, tipo uma guerra total declarada entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Mas, ó, isso não quer dizer que foi tranquilo, viu? De jeito nenhum. Foi uma disputa intensa por influência no mundo todo. E para o Enem, olha, é fundamental entender isso para sacar o século XX, como o mundo de hoje se formou, vários conflitos que rolaram. E a polarização ideológica, né? De um lado, o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, mais voltado para o capitalismo, democracias liberais e tal. E do outro, o bloco oriental, com a União Soviética e o Partido Comunista no comando. Tinha até aquela divisão de três mundos, lembra? Primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista e o terceiro mundo, bom, o pessoal que tentava não se alinhar. Pois é. Mas como isso começou? Basicamente, acabou a Segunda Guerra e os antigos aliados, EUA e URSS, tinham ideias totalmente diferentes para o futuro, principalmente da Europa. Uhum. Já nas conferências de Yalta e Potsdam, a coisa começou a azedar. As divergências ficaram claras. E aí veio aquela famosa expressão do Churchill, a cortina de ferro, descrevendo essa divisão física e ideológica da Europa. Logo depois, as alianças. OTAN, criada pelos Estados Unidos e aliados em 49. E o Pacto de Varsóvia, a resposta soviética, em 1955. O mundo ficou literalmente dividido em dois campos armados. Antes disso, até em 47, teve a doutrina Truman. Os Estados Unidos falando que iam conter o comunismo. E para ajudar nisso, veio o Plano Marshall, uma injeção de dinheiro para reconstruir a Europa Ocidental e, claro, segurar a influência soviética. Era grana com propósito, né? E no fundo, a grande briga era capitalismo contra comunismo. Exatamente. De um lado, a defesa da propriedade privada, livre mercado, do outro, economia planificada, controle do Estado. E essa briga não ficou só na teoria, né? Não mesmo. Os Estados Unidos apoiavam regimes anticomunistas, às vezes até ditaduras, e a URS apoiava partidos e revoluções comunistas pelo mundo. Era uma disputa de poder global. E isso levou a um negócio perigosíssimo, a corrida armamentista. Os dois lados desenvolvendo armas cada vez mais potentes, principalmente as nucleares. Quando a URS também conseguiu a bomba atômica, em 49, Aí o medo se instalou de vez. Surgiu a ideia da destruição mútua assegurada, o MAD. Basicamente, se um atacasse, o outro revidaria e acabaria tudo para todo mundo. Um equilíbrio pelo terror, né? que loucura pensar nisso, né? Mas esse medo todo não impediu que a guerra acontecesse de outras formas. As tais guerras por procuração, ou proxy wars. Ah, sim. As superpotências não se enfrentavam diretamente, mas financiavam e armavam lados opostos em conflitos locais. Foi o que aconteceu na Coreia nos anos 50. Dividiram o país, e aí a ONU, liderada pelos Estados Unidos, lutou contra a Coreia do Norte, que tinha apoio da URSS e da China. Um banho de sangue. E o Vietnã? Uma guerra longa, terrível. Eu apoiando o Sul contra um Norte comunista apoiado por URSS e China. Deixou marcas profundas, especialmente nos Estados Unidos. E não podemos esquecer o Afeganistão nos anos 80. A União Soviética invadiu para apoiar o governo comunista. E os Estados Unidos financiaram os rebeldes, os Mujahideen. Quer dizer, a Guerra Fria esquentou muito nessas regiões. E tinha outra corrida rolando em paralelo, né? A corrida espacial. Essa era a mais limpa, digamos assim, mas super simbólica. Quem tinha a melhor tecnologia? A URSS saiu na frente com o Sputnik, o primeiro satélite, em 57. Foi um choque para o Ocidente. Mas os EUA deram a resposta com a chegada à Lua em 1969. Um marco. E o mais doido é que essa competição toda impulsionou muita tecnologia que a gente usa hoje, tipo GPS, satélite. Verdade. E nesse clima de desconfiança total, a espionagem comia solta, né? CIA de um lado, KGB do outro. Berlim, a cidade dividida, era o centro nervoso dessa guerra secreta. Falando em Berlim,
Tivemos crises tensas ali. O bloqueio de Berlim, lá em 48 e 49, quando os soviéticos tentaram isolar a parte ocidental. E a resposta foi a ponte aérea, né, mostrando que não iam ceder. Mas o símbolo máximo mesmo foi o Muro de Berlim, construído em 61. Para impedir a fuga do pessoal da Alemanha Oriental para a Ocidental. Virou o ícone da Guerra Fria, da divisão do mundo. A queda dele, em 89, foi... Uau! Foi o começo do fim, né? Mas antes da queda do muro, teve um momento que quase tudo foi pelos ares. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Nossa, esse foi tenso. Mísseis nucleares soviéticos instalados em Cuba, pertinho dos Estados Unidos. O mundo ficou, tipo, por um fio. 13 dias de tensão máxima. Felizmente, a diplomacia funcionou ali. Retiraram os mísseis, os Estados Unidos prometeram não invadir Cuba. Ufa! Mas como esse sistema todo desabou? Bom, os anos 80 foram complicados para a União Soviética. Crise econômica, estagnação. Aí entra o Gorbachev, em 1985. Ele tentou mudar as coisas com duas reformas principais. A perestroika, para mexer na economia, dar uma reestruturada. E a Glasnost, que era uma abertura política, mais transparência, liberdade de imprensa. Só que isso acabou abrindo a porteira, né? Exatamente, as coisas saíram do controle. Em 1989, começaram as revoluções na Europa Oriental. Polônia, Hungria. Os regimes comunistas foram caindo um por um. E o ápice, claro, foi a queda do Muro de Berlim em novembro de 89. Aquilo foi um sinal muito forte. Foi um efeito dominó total. A URSS foi perdendo os aliados, a crise interna piorando. Teve até uma tentativa de golpe contra o Gorbachev em 91, que fracassou. E aí as repúblicas soviéticas começaram a declarar independência. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir oficialmente. Fim da Guerra Fria. Uau, que jornada, hein? Pois é. Então, para recapitular rapidinho, Guerra Fria foi essa tensão gigante entre EU e o URSS, de 47 a 91. Sem guerra direta entre eles, mas com muita disputa ideológica. Corrida armamentista, corrida espacial e aquelas guerras por procuração terríveis, como Coreia, Vietnã, Afeganistão. Tivemos símbolos marcantes como a Cortina de Ferro, o Muro de Berlim, e crises que quase levaram a uma guerra nuclear, tipo a dos mísseis em Cuba. E o fim veio com as reformas do Gorbachev, as revoluções de 89 na Europa Oriental e, finalmente, a dissolução da União Soviética em 91. Tudo isso é super importante para entender o mundo hoje e, claro, para mandar bem no Enem. Exato. A geopolítica atual ainda tem muitas heranças desse período. Muito obrigada por ouvirem a gente hoje, pessoal. Foi ótimo conversar sobre isso. Valeu mesmo. Não esqueçam de seguir a gente nas plataformas, compartilhar com os amigos que estão na luta pro Enem também. E fiquem ligados nos próximos temas. A gente se encontra na próxima. Tchauzinho. Até lá. E fica a pergunta no ar. Será que as lógicas da Guerra Fria, essa coisa de blocos, desconfiança, disputa por influência, será que elas realmente acabaram ou só mudaram de cara no mundo de hoje? Pensem nisso. Tchau.